Nós vamos voltar ao nosso estudo que nós fizemos na semana passada, sobre a introdução, né, com a parte 2. E eu vou fazer um pequeno sumário, bem curto mesmo, sobre aquilo que a gente já havia conversado, né? E principalmente recordar a questão da deidade, divindade e de Deus, porque eles são básicos para o que nós vamos ver daqui para frente. Então, a primeira coisa que nós falamos, que o livro fala, é que a gente faz uma confusão com relação ao que vem a ser esses termos deidade, divindade e Deus. E aí ele explica que deidade é a fonte de tudo aquilo que é divino. A deidade é característica e invariavelmente divina, mas nem tudo que é divino é deidade necessariamente. Ainda que esteja coordenado com a deidade, tem a tendência de estar em alguma fase em unidade com a deidade, espiritual, mental ou pessoalmente. Divindade é a qualidade característica unificadora e coordenadora da deidade. Então, a divindade é a forma como nós nos relacionamos com Deus, né, que também é chamado de Deus. Porque nós entendemos a divindade como verdade, beleza e bondade. Que a verdade, a beleza e bondade é a forma que nós temos de nos desenvolver no universo para chegarmos até o Pai Universal como finalitores. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. É revelada nos níveis pessoais como justiça, poder e soberania. E a divindade pode ser perfeita, completa, como nos níveis existenciais e criadores da perfeição do paraíso, como o Pai, o Filho e o Espírito, né? Ou imperfeita, como nos níveis experienciais e da criatura em evolução no tempo e no espaço. Deus é uma palavra símbolo que designa todas as personalizações de deidade. Por isso que nós usamos Deus, tanto para a divindade como para a deidade, a gente acaba usando Deus porque é como nós entendemos, é uma personalização. Pode ser usada para designar as personalidades diversas, coordenadas e subordinadas da deidade, como, por exemplo, os filhos criadores do paraíso, que são os pais do nosso universo local. Já os deuses nos níveis experienciais, e nós vamos ver em detalhes logo mais para frente, primeiro, o mais importante para nós, é esse que nós temos que ter em mente, que é o Deus o Supremo, porque é este Deus que nós, através da nossa experiência, da vivência nos mundos do tempo e do espaço, estamos ajudando a criar. É esse Deus que nós vamos entender quando ele estiver formado. Então, o Ser Supremo está pessoalmente experienciando a realização da unidade da deidade, como Deus evolutivo e experiencial das criaturas evolucionárias do tempo e do espaço no grande universo. Isso significa que a nossa ação dentro dos universos, né, dentro desse mundo experiencial, está criando um Deus, o Deus da experiência. O Ser Supremo tem uma tríplice função na experiência do homem mortal. Na primeira, é o unificador da divindade tempo-espacial, Deus o Cétuplo. Nós vamos ver quem é Deus o Cétuplo, que é o Deus dos universos em desenvolvimento. Na segunda, é o máximo da deidade que as criaturas finitas podem, de fato, compreender. O que ele diz aqui é que vai ser muito difícil nós compreendermos o Pai Universal, a Trindade, porque eles são infinitos, né? Mas, como seres finitos, e o Ser Supremo é um ser finito, nós vamos conseguir compreender. Já o Pai Universal, o Filho e o Espírito da Trindade, provavelmente a gente vai sentir, mas compreender com a razão, nós só vamos compreender realmente Deus o Supremo. Na terceira, o Ser Supremo é o único caminho que o homem mortal tem de aproximação à experiência transcendental, de consorciar-se à mente absoluta, ao espírito eterno e à personalidade do paraíso. Quer dizer, é através do desenvolvimento do Supremo e da nossa atuação junto com ele na experiência
é que nós vamos nos poder tornar finalitores. E vamos conseguir chegar à mente absoluta, os absolutos são os que transcendem espaço e tempo, mas sabem o que é o espaço e tempo, graças à experiência do Supremo, porque o Supremo tanto tem a parte do espaço-tempo, quanto a parte que transcende o espaço-tempo, que é chamado Deus o Último. Nós temos o Deus o Último, que é um designativo da deidade pessoal, funcionando nos níveis absolutos da divindade e nas esferas do supratempo e do espaço transcendido do universo. Sempre que você ouvir falar o último, ultimidade e absoluto, significa que são seres que estão no tempo e espaço transcendido. Eles entendem o que é o tempo e o espaço, mas eles estão vivendo acima do tempo e espaço. Já o absoluto, ele vive fora do tempo e do espaço, coisa que para nós é difícil imaginar. Por sinal, durante esse estudo, é muito importante que a gente faça algumas abstrações, porque tem coisas que realmente é difícil a gente perceber e entender com a mente concreta, tá? Deus o cétuplo, que é a personalidade da deidade funcionando de modo real em todos os lugares, no tempo e no espaço, né, que é os anciãos dos dias, que são os filhos criadores. Deus o absoluto é a expressão final da deidade, experiencial na realização da existencial da potencialidade. Então, quando tudo estiver feito, este Deus que vai reunir a experiência do absoluto e do último e do cétuplo vai se chamar Deus absoluto. E vai ser um Deus finito. E nós falamos também dos absolutos, né? Do eu sou, e que existe o absoluto universal, o absoluto inqualificável e o absoluto da deidade. Pois bem, vamos ver como todas as... e esse gráfico aqui, que eu não mostrei a semana passada, mas que eu fiz depois, ele resume tudo o que nós vamos ver. E aqui foi que eu dividi em 3 partes. A primeira parte, ela está relativa ao eu sou e a esses 7 absolutos. Ela é a origem e base para a realidade. Ela é a matéria-prima do universo. Se nós estivéssemos fazendo uma casa, construindo uma casa, isso daqui seria o nosso depósito de material de construção, onde o pai pega tudo aqui para manifestar para a evolução. O pai, o que ele é? Ele é o pensamento. Ele é o objetivo a ser alcançado, o projeto. Ele corresponde ao projeto. E os universos do tempo e do espaço correspondem à ação deste pensamento, à execução do projeto, à construção. E como eu comentei com vocês, em cada um desses níveis, dessas partes, nós temos níveis de desenvolvimento, né? O absoluto, o subabsoluto, e isso acaba confundindo a nossa cabeça. O finito, o infinito. Então, é questão de ler e aprendendo onde cada uma desses níveis, que nós vamos ver em mais detalhe também, esses níveis encaixam em cada uma dessas partes. Mas o importante é a gente segmentar e trazer para a linha do tempo, de uma forma sequencial. Perfeito? E aí nós vamos ver como é que isto daqui, este gráfico, é construído. Então, o que o livro nos informa? Primeira parte, ele fala que existe o eu sou, né? Que é a deidade estática, absoluta e infinita. Ela é sujeita à limitação da perfeição e absolutez. O que significa essa questão sujeita à limitação da perfeição e absolutez? Primeiro, estática é sem movimento, parado, imóvel, segundo o significado que nós temos no nosso planeta. Infinita, que não tem limite, incalculável, imensurável. Perfeita, o mais alto nível em uma escala de valores, excelência no mais alto grau, grau máximo de virtude, quer dizer, não tem nada acima da perfeição, não tem nada acima da infinitude. E absoluta é realidade suprema e fundamental, independente de todas as demais. Realidade incondicional
incondicionada, que não está condicionada a nada, que é o fundamento espiritual de todo ser ou a totalidade das coisas consideradas como uma unidade espiritual. Então, o eu sou, ele é o máximo, não existe nada fora dele. Ele é único, ele vive, por assim dizer, numa linguagem figurada, sozinho, numa solidão, porque ele é tudo, ele é nada. Só que o livro nos diz que este eu sou é uma concessão filosófica para justificar as existências eternas. Ele já começa a nos, apesar de utilizar o eu sou como uma origem, porque a nossa mente precisa dessa origem, ele já diz que, como em algumas religiões aqui, né, nós temos esse conceito de eu sou, que ele usa isso como uma concessão. O conceito do eu sou é uma concessão filosófica que fazemos a mente finita do homem, presa que é do tempo e acorrentada que é do espaço, dada a impossibilidade de a criatura compreender as existências eternas, as realidades e as realizações sem começo nem fim. E aqui a gente tem que abstrair. Você não tem que compreender, você tem que deixar isso na tua mente e se expandir. Se expandir para essa eternidade e expandir para esse sem começo nem fim. Porque não tem como a gente compreender mentalmente isso. Então, abstrai. Para a criatura do tempo e do espaço, todas as coisas devem ter um começo, exceto apenas aquele incausado. A causa primeira das causas. Conceituamos, então, esse valor nível filosófico como eu sou, instruindo ao mesmo tempo a todas as criaturas que o Filho Eterno e o Espírito Infinito são coeternos como eu sou. Em outras palavras, que nunca existiu um tempo em que o eu sou não tivesse sido o pai do Filho e junto com este pai do Espírito. Mais para frente, o livro vai comentar especificamente sobre essa questão de quem chegou primeiro, se foi o eu sou ou se foi a Trindade, tá? Ele comenta isso daqui. Mas é uma concessão e a gente põe na linha do tempo para entender a introdução. Ele fala, a mente nunca pode esperar aprender o conceito de um absoluto sem primeiro tentar quebrar a unidade dessa realidade, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Quebrando a unidade dessa realidade, para que a gente possa ter entendimento. A mente é unificadora de todas as divergências, mas na ausência mesmo dessas divergências, a mente não encontra uma base sobre a qual tentar formular conceitos compreensíveis. E aqui, ele até nos dá uma dica para uma coisa importante. Por que a gente tenta dar significado para tudo e entender as coisas de qualquer forma? Porque esta é a função da mente. Ela quer unificar e dar um significado às coisas. E, no fundo, a gente acaba inventando, num certo sentido, muitas coisas que, com o tempo, vão se esclarecendo e, com a evolução, a gente vai descobrindo a verdade. A estática primordial da infinitude requer uma segmentação, que é o que nós estamos fazendo, antes de quaisquer tentativas humanas de compreensão. Há na infinitude uma unidade que tem sido expressa nesses documentos pelo eu sou, o postulado primeiro da mente da criatura. No entanto, uma criatura nunca pode compreender de que modo essa unidade se transforma numa dualidade, que é o filho, né, numa triunidade, que é o espírito, e numa diversidade, que é o cétuplo, permanecendo ainda como uma unidade inqualificável ou sem condicionamentos. O que se diz é que, como este ser, ele consegue se expressar de múltiplas formas sem alterar a si próprio. Então, ele tem esta capacidade de se transmutar em vários e continuar sendo ele próprio. Um homem encontra um problema semelhante quando faz uma pausa e contempla a deidade indivisa da Trindade. De um lado e do outro, a personalização múltipla de Deus, que é o que a gente vê nas várias deidades e divindades que o livro fala. A causação primeira absoluta na infinitude é atribuída pelos filósofos do universo
ao Pai universal atuando como infinito, o eterno e absoluto eu sou. Quer dizer, os filósofos dizem que quem é o próprio eu sou é o Pai universal. Ele que atua como essa causação primeira, que não é nem deificado, nem não deificado, nem real, factual, nem potencial, nem pessoal, nem impessoal, nem estático, nem dinâmico. Nenhuma qualificação pode ser aplicada ao infinito. É lógico, porque ele é inqualificável, né? Ele, exceto afirmar que ele é, ponto. O que ele é, ele é. A hora que você dá qualquer qualificação, ele deixa de ser. Esse é o ponto. Por isso que ele fala, ele é. Você não tem como qualificar uma coisa que é por si só. A infinitude verdadeiramente está muito longe do nível da experiência da compreensão dos mortais. A infinitude inqualificável não tem sentido para a criatura finita, mas a infinitude, isso é bacana, a infinitude é capaz de autolimitação e é suscetível de exprimir a realidade para todos os níveis de existências no universo. O que ele fala exprimir a realidade? Antes do eu sou, não tem, antes da manifestação, não tem realidade. A realidade é só o eu sou, se é que se pode chamar de realidade, né? E o rosto que o infinito apresenta a todas as personalidades do universo é a face de um pai, o pai universal de amor. E o livro deixa muito bem claro, uma personalidade só pode se relacionar com outra personalidade. Então, o pai, de alguma forma, tem que se personalizar para poder se relacionar conosco. E quando ele se personaliza, essa face que ele nos apresenta é de amor. Por isso que se diz que Deus é o amor. Apesar do amor não ser Deus, mas Deus é amor. O outro lado de Deus, da divindade, da deidade, não é o amor. É ele lidar com os absolutos. Mas a face que ele apresenta a partir da trindade para nós é de amor. Porque ele está personificado. Então, nas nossas tentativas de descrever a gênese e a geração da realidade, esse estágio pode ser bem concebido com a autodiferenciação que o infinito, né, essa primeira fonte centro, uno faz da infinitude. A infinitude está tudo aqui, que é o próprio eu sou, e ele se autodiferencia. Contudo, a postulação dessa relação dual deve ser sempre expandida até uma concepção trina, mediante o reconhecimento do contínuo eterno da infinitude, o eu sou. Trina no sentido da trindade depois. Então, esta primeira parte, ele se diferencia. Esta veja, é uma autometamorfose do eu sou, culmina na diferenciação da realidade deificada, isto é, de uma realidade personificada, porque se você não tiver uma realidade personificada, você não tem como se relacionar com outros seres, e da realidade não deificada, que é a realidade do potencial e da realidade real, e de algumas outras realidades que dificilmente podem ser classificadas assim. Quer dizer, além de tudo, isso é muito legal que ele fala, que existem outras realidades. Não é só a realidade deificada e não deificada. E essas realidades a gente não sabe quais são. Essas diferenciações do eu sou teórico é revelada como absoluta na presença da primeira fonte centro e como a personalidade no amor ilimitado do Pai universal. Veja, quando o Pai se diferencia da infinitude, ele é a primeira fonte centro e ele se personaliza no Pai universal. Então ele tem duas faces. A face que ele se relaciona com todo este potencial e a face do Pai universal que ele se relaciona aqui embaixo. Por isso que o livro muitas vezes fala, a primeira fonte centro, o Pai universal. É a mesma coisa, são dois lados da mesma moeda. O livro nos apresenta dois conceitos de Deus, infinito e finito. E isso daqui é uma coisa bastante original no livro, porque ele apresenta duas formas do Deus finito e infinito, né? Através do Ser Supremo, o Pai Universal pode ter a experiência de uma origem.
um tempo de crescimento e saber o que significa esforço e luta envolvida no processo evolutivo. Veja, se o pai é absoluto, ele não tem nascimento, ele não tem uma identidade, ele é tudo nada. Somente através do que se chama experiência. A experiência significa que eu vou projetar outros seres além de mim. Seres com personalidade, com os quais eu possa me relacionar. Então, se eu sou único, a minha experiência vai delegar para esses outros seres, criar outros seres para que eu possa me relacionar com eles. Para que ele possa ter a experiência, um tempo de crescimento e saber o que significa esforço e luta envolvido no processo evolutivo. E mais, ele faz algo evolutivo e não algo instantâneo, porque ele sendo primordial, tudo que ele deseja imediatamente se manifesta. O Pai infinito não tem como conhecer o esforço, a não ser por meio da criação de uma expressão finita de si próprio, que é o Ser Supremo. E esse Ser Supremo, como nós vimos lá atrás, está em desenvolvimento, porque nós estamos bem no meio do universo, dos universos, do tempo e espaço, exatamente fazendo a experiência para que possa ser criado esse Ser Supremo. Em outras palavras, o Pai Universal está criando um corpo finito e experiencial para ele mesmo. Eu tenho uma dúvida. Só vou ler, pode falar, já vou parar aqui. O Ser Supremo é para o infinito, o último é para o superfinito. Isso daqui é tranquilo. A gente vai entender lá. Pode falar. No caso, essas informações que nós temos aí são informações obtidas, são informações que as criaturas têm e não o Pai testificando de si mesmo. No caso, o livro de Urântia, ele chegou por uma autorização de fazer uma revelação autorizada para a gente. Então, quem fez essa revelação são seres de alta hierarquia dentro do universo. Coisa que nós não temos informação agora, Caio. Se você olhar, todas as religiões que nós temos no mundo, elas estão divididas entre a oriental e a ocidental com conceitos completamente diferentes. Qual é a verdade que está por trás disso? Quem está com a verdade? A religião ocidental ou a religião oriental? Qual Deus é verdadeiro? Então, o livro ele veio justamente como uma forma de não competir nem brigar com as religiões, mas de elevar o conceito de todas. Ok? As informações contidas a respeito do Pai, elas são informações que esses seres do alto, eles são informações que eles obtiveram, são estudos deles, né? São informações são vivências. São que eles sabem a respeito do Pai? Tem parte que é estudo, tem parte que é vivência. Por exemplo, o conselheiro divino, ele é um conselheiro que ele fala que já esteve diante do Pai Universal várias vezes. Ele atesta isso no primeiro documento, que ele esteve diante do Pai Universal. Tanto é que, quando se fala do Pai Universal, a parte 1 do documento, toda aquela parte, quem fala é um conselheiro divino, porque ele é a mais alta autoridade que pode falar sobre isso. Entendi. Obrigado. Mais alguma dúvida? Então, vou continuar. Bom, mediante essas metamorfoses internas, o eu sou passa a estabelecer a base para uma autorrelação cétupla. O conceito filosófico no tempo do eu sou solitário e o conceito transitório temporal do eu sou como trino podem ser agora ampliados para abranger o eu sou como cétuplo. Essa natureza cétupla, ou de 7 fases, pode ser mais bem apresentada em relação aos 7 absolutos da infinitude, que são a primeira fonte centro que nós vimos,
que ele é primordial em relação à realidade total. A segunda fonte centro, que é a fonte do espírito. A terceira fonte centro, que é a fonte da mente. A fonte centro do paraíso, que é onde o Pai fixa um ponto na sua infinitude para começar a expansão da criação. Então, o paraíso é a fonte de atração de toda a matéria e o poder governante central da matéria do universo. O absoluto da deidade, o absoluto inqualificável e o absoluto universal. Esses daqui, eles são o reservatório onde o Pai tira toda a matéria-prima para que ele possa construir a experiência, construir os universos do tempo e do espaço. E esse absoluto também, eles controlam a tensão gerada na manifestação. Então, aqui é o reservatório e aqui é a fonte. Então, quando você fala da segunda fonte centro, você está falando daquele circuito que chega no Filho Eterno e que ele controla todo o espírito dos universos, toda a parte espiritual do universo por esse circuito. Quando eu falo Filho Eterno, eu falo da personalidade do Pai no Filho Eterno. Então, todos aqui têm duas funções. Bom, os 7 absolutos da infinitude, e aqui eu falei na semana passada, não é correto, não é a melhor forma de se expressar a Trindade como um triângulo, porque não é o que acontece. O correto é mostrar a Trindade como 3 círculos, porque o Pai primordial, ele é o Pai primordial, e ele projeta a si mesmo no Filho Eterno, onde você tem uma atenuação daquilo que é o Pai. E quando o Pai e o Filho se projetam no Espírito, o Espírito já é uma atenuação do Pai e do Filho. Isso significa que o Pai, ele é o que ele é, mais o que acontece aqui embaixo no absoluto da deidade inqualificável universal. O Filho é o próprio Pai, mas sem esta característica aqui, do absoluto da deidade inqualificável universal. Quem mexe, quem trabalha com esta fonte do reservatório é o Pai. O Filho tem outra função. Já o Espírito tem outra função de colocar em ação. Portanto, a forma correta, na minha opinião, de se representar a Trindade é através dos 3 círculos. Aí nós temos a fonte centro do paraíso, que é a fonte centro de toda a matéria, e temos o reservatório, que é composto pelo absoluto inqualificável da deidade e o absoluto universal. Pois bem, vamos colocar no tempo como estas transações ocorrem sequencialmente no tempo. Então, a primeira coisa que nós temos é a infinitude. Absolutez, não deidade, não realidade. Nós acabamos de vir aqui, que é o próprio eu sou. A infinitude se manifesta como os 7 absolutos da infinitude, que nós acabamos de ver, a primeira fonte centro, a segunda, a terceira, o paraíso e os absolutos. O Pai, esta primeira fonte centro, para poder ter uma criação, ela se personaliza como Pai universal. Só que quando ela se personaliza, sobra aqui um potencial não manifestado, porque ela se diferenciou desta infinitude. Ao se diferenciar, e esta diferenciação da infinitude chama-se absoluto da deidade, ele é qualificado, ele se qualificou. Ele deixou de ser inqualificável para se tornar qualificado. É Deus como autolimitado pela vontade pessoal, controlador da realidade material. Uma figura de linguagem, o eu sou fala assim, cara, cansei, eu vou agora me limitar para que eu possa criar outros seres e ter uma criação. Então, ele se autolimita, ele sai desta infinitude. Este potencial não manifestado chama-se absoluto inqualificável. Por quê? Porque ele não está qualificado, ele não tem um contorno, ele não tem uma limitação. É Deus como possibilidade sem fim, sustentador do universo físico, porque todo o potencial está aqui. E o absoluto universal surge para gerenciar as tensões entre o manifestado e o não manifestado. Isso daqui é chamada realidade deificada, porque ela está personalizada,
E aqui é chamada realidade não deificada, porque ela não está personificada. E essas tensões, obviamente, quando você coloca, né? Antes de eu explicar isso aqui, deixa eu ler. Tendo em conta como uma criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e infinito Eu Sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude por meio do livre-arbítrio. Quer dizer, o Eu Sou falou, agora eu vou me limitar. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta. Essa tensão divindade iniciada no Pai resolve-se e eterniza-se perfeitamente no absoluto universal, que é exatamente esta tensão. O que significa isso? Isso daqui é pura física, que nós conhecemos aqui. Quando você, digamos que aqui seja a realidade não deificada, essa parte da água aqui, e isso daqui é o mecanizador todo eficiente do universo. Esta bola, ou isopor, o que você quiser, é uma realidade deificada. É o ativador onipotente do universo. É personalizado. Aqui não está personalizado, aqui está personalizado. A hora que você empurra esta bola para dentro da água, a água quer expulsar esta bola. Só que a bola quer ficar. Então tem que ter alguém aqui que faça com que esta bola fique aqui dentro, porque a água quer voltar ao seu lado da estase, da não pressão que esta bola, ou uma coisa de isopor está exercendo. Isso daqui é exatamente feito pelo absoluto universal. Ele controla, toda vez que o Pai precisa de energia, de algo aqui para manifestação, este absoluto universal compensa este diferencial manifestado, esse potencial não manifestado. É como se ele tirasse do reservatório da casa de material de construções para mandar para o Pai Universal colocar no universo, mas compensasse ao mesmo tempo aquela falta daquele material que ficou. Alguém tem que fazer o balanço, porque se não tiver esse equilíbrio, o que vai acontecer? O absoluto inqualificável, como é muito maior, ele absorve isso daqui. É a mesma coisa, a hora que eu soltar essa mão, essa bola sobe. Ela sai, porque a pressão aqui é maior. Então, é exatamente isso que ele quer dizer com esta tensão divindade absoluta. É isso que acontece. É pura física. Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos a infinitude, vimos como os 7 absolutos da infinitude, o Pai cria a realidade através dos 7 absolutos da infinitude, né? Então, ele cria, ele se personaliza no Pai universal, e quando ele faz isso, ele se diferencia da infinitude. É o primeiro passo, ele se diferencia da infinitude. E eu trouxe ele para cá, porque não dava para continuar aqui, né? A hora que ele se diferencia da infinitude, a primeira coisa que ele faz, esta personalidade Pai, ele projeta a sua personalidade no Filho Eterno. É a expressão do Pai como personalidade absoluta, diferente dessa expressão aqui, porque ele é a personalidade que se diferencia da infinitude. Aqui ele é a personalidade que se projeta como um ser. Essa é a diferença. E ele surge, e no mesmo instante surge o que? A Ilha do Paraíso. E por que surge a Ilha do Paraíso? Porque a hora que o Pai faz essa diferenciação, dentro desta infinitude, ele precisa de um ponto de manifestação para fazer com que a criação aconteça. Por isso que a Ilha do Paraíso, ela está fora do tempo e do espaço, porque ela é um ponto qualquer dentro da infinitude, onde o Pai põe uma estaca e fala, a partir daqui vai começar a manifestação. Então, o Filho Eterno é a expressão da personalização do Pai. Marcos, posso tirar uma dúvida aqui? Fale. Quando você coloca, e essa questão é muito filosófica mesmo, o Eu Sou diz assim, bem, eu quero sair dessa rotina, vamos lá. Aí eu
eu vou para o... Aí é o projeto pai, tá? O pai eu me projeto como pai. Eu me projeto. Isso, exatamente. Correto. Aí, de repente, o pai também olha para si e diz assim, também eu não quero ficar aqui nessa... Eu preciso também fazer essa projeção no filho. É isso que acontece? Eles vão se... Ele se personaliza no filho, porque, veja bem, o eu sou não tem uma personalidade. Se ele não se limita no filho, com quem que ele vai se relacionar? Vamos dar o mesmo exemplo, Robson, da semana passada, do oceano. Se você pegar uma gota d'água num conta-gotas e jogar essa gota de novo no oceano, ela some. Se eu pegar esta gota e colocar uma forma nela, e ela cair no oceano, eu vou achar essa gota sempre. Então, a personalização é a diferenciação. É como você se diferencia para que você possa ser reconhecido. Tá, em tese, esse Deus, essa deidade absoluta, né, ela vai para se aproximar do ser humano, diríamos assim, ela vai para chegar à nossa mente, correto? Ela vai diminuindo em deidade, em divindade. Ela cada vez mais vai diminuindo esta potencialidade dela. Até chegar nos níveis de vibrações mais inferiores, onde ela nem enxerga. Correto. Obrigado. Entendeu? Entendi. Era essa a sua dúvida, né? É exatamente isso. Ok. Legal, é isso mesmo. Atenua. O termo certo são atenuações. Ela vai atenuando ao potencial dela, cada vez diminuindo mais. Ok? Vamos lá. Então, ele se diferencia, essa expressão do pai como personalidade absoluta, por quê? Já que ele vai criar outros seres, ele precisa ter uma personalidade modelo, que é no Filho Eterno. E a partir do instante que o Pai Universal e o Filho Eterno se juntam, porque tudo é a partir do Pai, né? E nesse momento aqui, ele tem a liberação da absolutez. Por quê? O Pai Universal se torna o pai de uma pessoa absoluta. Desta forma, ele pode ser o pai de qualquer pessoa, deixando assim de ser absoluto. Então, a paternidade faz com que ele saia da infinitude e da absolutez da existência dele, só dele. O próximo passo na Ilha do Paraíso, por que a Ilha do Paraíso? Porque ela é a realidade absoluta, derivada da deidade, mas não é uma deidade. É a morada da deidade. Então, é aquele ponto onde o pai põe no espaço e fala, a partir daqui eu começo a manifestação. É a própria expressão do pai como não pessoa. Olha que legal. Como uma máquina absoluta de controle da energia matéria, fonte da atração de toda a matéria. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, na divindade, principalmente pelos conceitos e os filmes que a gente assiste, nós sempre temos ideia que tudo é mágico, mas não tem nada mágico, é tudo físico, tudo, se precisamos de máquinas, precisamos de linhas de transmissão, precisamos de gente que transporta no espaço, é igual, não tem diferença, né? Então, precisa de um ponto onde vai ser como uma máquina que vai permitir com que a energia sofra as transformações necessárias para circular pelos universos, e isso dá a manutenção de lá. Bom, quando o pai e o filho se unem, eles criam o espírito infinito, que é a expressão do pai e do filho. Aí surge o universo perfeito de Avona, habitado por seres perfeitos. O espírito infinito é o Deus da ação. Ele que vai implementar aquele pensamento primeiro do Pai, que foi expresso no Filho Eterno como verbo, o Espírito Infinito é que vai colocar em ação essa construção do que o Pai pensou. Então, nossa linha do tempo, já chegamos aqui. Entendemos o que é a infinitude. Entendemos o que vem a ser a trindade.
E principalmente que quando o Pai cria o espírito, o Pai e o Filho criam o espírito, eles criam um universo habitado de seres perfeitos. Por uma questão de equilíbrio, se você não tiver seres perfeitos, não tiver modelos, como é que você vai criar um mundo imperfeito? Se você não tem modelo de como fazer com que esses seres imperfeitos cheguem na perfeição. Então, é importante você ter universos perfeitos habitados por seres perfeitos. Por uma série de mutações, de transmutações, eu não sei dizer como, mas é o que se chama de interassociações de deidade, esse espírito infinito, o Deus da ação, ele faz essa interassociação da deidade, que são atenuações de todos eles, o quais ele chama Pai Universal, Filho Eterno, a união do Espírito infinito, o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito, o Filho, o Espírito, e o Pai, o Filho, o Espírito, e ele cria aquilo que se chama de 7 espíritos mestres, que é o início da manifestação, que são quem vão dar a base para a criação dos universos experienciais finitos e imperfeitos. Então, veja, nós saímos da infinitude, viemos, o Pai cria a realidade, deixa o potencial aqui para trás, se personifica na Trindade, que é como ele se libera da absolutez, o Espírito Infinito coloca a mão na massa, começa a criar os espíritos mestres, que vão criar os universos experienciais finitos e imperfeitos. E aqui, a experiência, o Pai se manifesta aqui como Deus o cétuplo. É o Pai, o próprio Pai que se manifesta aqui, que se manifesta na Trindade e que aqui se manifesta como Deus o cétuplo, que corresponde à personalização da Trindade nos mundos da experiência. Porque alguém, se o Pai teve que estar aqui na infinitude, a Trindade aqui na realidade e na perfeição, eu preciso ter deidades aqui. Eu preciso ter deidades aqui para fazer o quê? Justamente ser a expressão do que o Pai quer e desenvolver-se no tempo e no espaço. E quem são esse Deus o cétuplo? Primeiro, os filhos criadores do paraíso. Os filhos criadores é o filho do Filho Eterno, que é o Jesus, o Micael, junto com a ministra divina, que é a companheira do Micael que criaram o nosso universo. Os anciães dos dias, que gerenciam o superuniverso, os 7 espíritos mestres, que auspiciam a criação desses 7 superuniversos, o ser supremo, que é quem é o ser experiencial que está em desenvolvimento, ele já existia em Avona, só que ele estava potencial. Com a existência desses universos, ele começa a tomar realidade. E aqui nós temos o nosso caminho depois para o Espírito, para o Filho e para o Pai. E é exatamente esse o nosso caminho para chegar até diante do Pai no paraíso. A gente começa com os filhos criadores, vai para o superuniverso nos anciãos dos dias, chega em Avona, se identifica com o Espírito Mestre, com o Ser Supremo, com o Espírito, com o Filho e com o Pai. Então, o nosso caminho é vir daqui, é vir daqui para cá. O Pai fez o caminho ao contrário, ele veio daqui para cá. Por isso que aqui ele é o último, né? Porque ele criou tudo isso para que nós tenhamos acesso aqui para chegar no Pai universal. E essa experiência de Deus o cétuplo, esses deuses que cuidam do universo, mas com a parceria com os nós, seres humanos do tempo e do espaço. Antes de explicar, eu tenho outro slide aqui. Então, nesse estado aqui, ele criou a experiência, onde o Pai se libera da absoluteza e perfeição, o Pai e Filho originam o universo da perfeição, e o Pai, através de seus associados, origina os universos imperfeitos e finitos. E a Ilha do Paraíso, ela tem controle absoluto de toda energia e matéria. Por isso que a Ilha do Paraíso existe. Porque ela faz o controle absoluto dessa energia e matéria. E
quem gerencia as tensões entre o manifestado e o não manifestado é o quê? O absoluto universal. Ele que está gerenciando. Então, enquanto a Ilha do Paraíso ela faz o total controle daqui, aquela mãozinha do absoluto universal, ela faz o total controle entre essas tensões geradas aqui e a expansão dos mundos do tempo e do espaço. E para que tudo isso? Como nós vimos lá, o Pai quer conquistar a experiência. Então, nos universos, né, já manifestados, nos 7 superuniversos já manifestados, do tempo e do espaço, está sendo criada a primeira deidade experiencial, o Ser Supremo. Nos espaços exteriores, que é do tempo e espaço transcendido, que é o último, tudo que se falar de ultimidade, de último, é o tempo e espaço transcendido, né? Está sendo criado a segunda deidade experiencial. E o resultado dessas duas experiências vão se somar numa síntese chamada Deus o Absoluto. Não tem nada a ver com o absoluto universal. Nós estamos criando o absoluto da experiência. Lá é o absoluto do controle, de você sair da infinitude. Aqui é Deus o absoluto, que é a síntese de toda a experiência todas as experiências que estão ocorrendo nos universos do tempo e do espaço e que posteriormente vão ocorrer nos universos, no espaço exterior, onde nós temos tempo e espaço transcendido. E aqui está sendo criado o Deus absoluto, que é finito, e que é a deidade experiencial. É o corpo, nós podemos dizer que é o corpo experiencial do Pai universal. Ele está sabendo como é a experiência. Pois bem, tendo alcançado a expressão existencial da deidade de si próprio aqui, e no Filho e no Espírito, o Pai agora está alcançando a expressão existencial nos níveis até então impessoais e irrevelados da deidade, que são Deus Supremo, Deus o Último e Deus o Absoluto. Essas deidades experienciais, todavia, não são plenamente existentes agora, pois estão em processo de factualização. Olha que legal você olhar no gráfico. Aquilo que o parágrafo da introdução, no item 7, no parágrafo 6 fala, eu posso ver o que está acontecendo. Então, eu vejo, ele se liberou aqui a expressão existencial dele como deidade de si próprio no paraíso, onde ele se libera da absolutez, e ele está criando este corpo experiencial aqui, a deidade experiencial. Esta parte daqui para trás, deidades existenciais, prerrogativa da realidade para o Pai universal, é aquilo que eu falei que é a primeira fonte centro que lida com isso tudo aqui, apesar de ser o próprio Pai. Daqui para frente, são as deidades experienciais, é a prerrogativa de evolução para e com as criaturas que Deus criou. Então, aqui a gente não tem acesso. Aqui, nós saímos do universo para chegar diante do Pai universal, sendo perfeito como ele é perfeito. Então, desta forma, e qual é a participação de criador e criatura na evolução, né? Tanto a Ilha do Paraíso quanto o universo perfeito de Avona aparecem um fiat. A vontade do Pai é primordial. O que ele deseja, acontece. Vocês lembram o que aconteceu com o ajustador de Jesus, que falou que tudo aquilo que ele desejasse imediatamente seria manifestado, e Jesus tinha que se controlar. Então, a Ilha do Paraíso, tanto Avona, aparecem por vontade do próprio Pai. Só que quando eu vou para o universo do tempo e do espaço, a experiência do Pai é justamente fazer com que a evolução ocorra lentamente. Então, no universo do tempo e do espaço, significa criação e criatividade no tempo. A evolução ocorre lentamente, assim as criaturas podem ser parceiras do Pai, nesse processo de trazer à existência um Deus limitado e finito, como expressão da experiência de todos os seres. Imagina se o Pai falasse assim, cria-se a experiência.
e criasse imediatamente, ele não saberia o que é ter um nascimento e o que é esperar com que essa criação se perfeccione. É aquela história que quando você faz um projeto de uma casa, você tem um tempo de construção. A casa não aparece no instante que você tem o projeto pronto. E é exatamente essa a experiência no universo do tempo e do espaço. E como é que nós nos desenvolvemos dentro dessa experiência? Com base nos valores universais, onde há possibilidade de escolhas pelas criaturas que fazem a vontade de Deus por uma decisão própria. Aqui, nós sabemos muito bem que em Avona, os seres só sabem o que é fazer a vontade do Pai. Eles não têm decisão que não seja de acordo com a vontade do Pai. A experiência é justamente conduzir esses seres com decisão entre o bem e o mal a escolher o caminho do Pai universal. Isso tem uma implicação, pessoal, muito grande, porque o Supremo é potencial. E quanto mais seres fazem a vontade do Pai, eles dão vida ao Supremo. Quanto mais seres escolhem o mal, eles tiram a realidade do Supremo. Esse é o jogo do Yin e do Yang. Então, quando você faz a vontade do Pai, você vai para o bem, você cuida da verdade, da beleza e da bondade, você está ajudando na criação do Supremo. Quando o mal impera, você está dando realidade para o mal que é potencial. Então, as nossas decisões, com base nos valores universais, ela tem extrema importância para a criação do Supremo. A evolução do Ser Supremo. O Pai Universal, por livre escolha, alcança a liberação dos vínculos da infinitude, de novo, das correntes da eternidade, por meio da técnica da trinitarização. Isto é, de um, ele se faz três. A tríplice personalização da deidade. O Ser Supremo está agora evoluindo como uma unificação subeterna, porque ela não é eterna ainda, da personalidade, da manifestação cétupla da deidade nos segmentos tempo-espaciais do grande universo. Então, aqui você tem o 1, o 3 e o 7. Tá? Que é o mesmo Pai Universal que sai daqui, vem para cá, se manifesta aqui na experiência para conduzir esses seres para ele. Nós não vamos ter acesso à parte do absoluto, como eu mostrei, mas aqui estão os 3 segmentos de desenvolvimento do nosso universo, da experiência. E quem é que atende às necessidades do universo mestre? Quem é que está atendendo a matéria, a energia, a gravidade para que tudo isso aconteça? Né? Então, o livro faz essa pergunta: quem fomenta e atende às necessidades fundamentais do universo mestre como um todo, do paraíso até o 4º nível mais externo do espaço? Como eu falei, não é mágica. Do mesmo jeito aqui que a gente tem rodovias, que nós temos fábrica, que nós temos ter tudo, o Pai Universal tem que prover tudo isso para a materialização. Existencialmente, essa supraproteção é atribuível provavelmente à trindade do paraíso. Mas, de um ponto de vista experiencial, o surgimento dos universos pós-Avona, quer dizer, os universos aqui, ó, pós-Avona, depende dos absolutos quanto ao potencial. Olha aqui o potencial, onde é que está. Do último quanto à direção. Por que a direção? Porque tão logo o Ser Supremo esteja manifestado, o Deus último esteja manifestado, vai surgir o Deus absoluto, que é a deidade final, por assim dizer. Então, por isso que a direção é em relação a Deus o último. O Supremo, para a coordenação, quem está coordenando tudo, como o Supremo veio antes, ele coordena toda essa manifestação. Mas o direcionamento é para Deus o último. E dos arquitetos mestres para a administração, antes do aparecimento de governantes específicos. O livro pouco fala dos arquitetos mestres, dos universos, né? Mas eles devem ter uma importância fundamental, esses arquitetos mestres do universo. Mais um parágrafo do livro, que através dessa linha do tempo, você pode entender onde está acontecendo, facilmente.
entender aquilo que está acontecendo. Bom, vamos ver o sumário disso daqui? Então, o sumário que foi aquela parte que eu mostrei para vocês, eu falei, vamos entender aquele gráfico, e aí eu vou dar um tempo para a gente conversar. O eu sou, né? Vou repetir porque assim vai gravando, é a deidade estática, absoluta e infinita. Como Pai universal, ele cria a realidade e se libera da absoluteza através dos 7 absolutos da infinitude. E o potencial real só existe como potencial apenas em relação a alguma realidade. Se você não tem realidade, não existe potencial. Então, quando o Pai se personaliza aqui, obviamente aquilo não personalizado fica como potencial. Então, foi o que nós vimos. O absoluto da deidade, Deus como autolimitado, o absoluto inqualificável, Deus como possibilidade sem fim, e o absoluto universal gerenciando as tensões. Este Pai universal, aqui mesmo, né, mas eu tenho que pôr na linha do tempo, ele se personaliza, né? No Filho surge a Ilha do Paraíso, ele e o Filho se unem e vem o universo perfeito de Avona. A partir dali, o Deus da ação, que é o Espírito Infinito, através da interassociação de deidades. E por que 7? Porque, como é um triângulo, a interassociação entre eles dá o número 7. O Espírito Infinito origina os 7 Espíritos Mestres, que, por sua vez, originam os 7 superuniversos finitos evolucionários do tempo e do espaço, permitindo, assim, a criação das deidades experienciais. Então, saímos daqui, viemos para cá e viemos para a experiência. Aqui, a Trindade se personaliza como Deus o cétuplo, que nós vimos que é os filhos criadores, os anciões dos dias, os 7 espíritos mestres, o Ser Supremo, Deus Espírito, Filho e Pai, que é a base para a criação do Deus da experiência junto com os seres mortais. E aí, nós vimos que a primeira deidade experiencial que está sendo criada em parceria conosco, chama-se o Ser Supremo. A segunda vai ser o Deus o Último, e que vai terminar no chamado Deus Absoluto, que vai ser a síntese do Deus Absoluto. Se o que eu falar agora acontecer em algum momento na infinitude, mas nem eles sabem ou não, o que provavelmente deve acontecer? Este Deus da experiência, né? O finito vai se integrar ao infinito, no absoluto inqualificável. A deidade alcança o absoluto inqualificável, impinge-se nele e com ele experiencia a sua identidade. Da mesma forma que nós nos fusionamos com o ajustador do pensamento, que é o finito se fusionando ao infinito, este Deus finito, este Deus absoluto, se fusionaria e vai se impingir no absoluto inqualificável, que é aquela possibilidade que é o eu sou, aquela possibilidade inteira, e aí o Pai vai ter realmente um corpo experiencial. Olhem e vejam se vocês têm dúvida em relação ao que a gente acabou de conversar. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo, Vocês querem Damolim. que eu explique de novo ou não? Viu, Damolim, assim, eu estava pensando, né? Quando você falou dos atrasos, acho que você falou alguma coisa do tempo, né? Eu pensei assim, que cada vez que você não faz a vontade do Pai, você aumenta esse tempo para chegar até o Pai, até reconhecer o Pai Universal. Perfeito. Acredito, né? Mas porque vamos pensar uma coisa, você não consegue saber qual é a vontade do Pai o tempo todo. E a experiência é exatamente essa. Isso é importante ter esses possíveis atrasos, porque esta é a experiência. O Pai saber, é quando você projeta, quando você fez a tua casa, se você foi lá, você não sabe os problemas que você vai ter durante a construção da tua casa. É igualzinho.
A tua casa, você pode encontrar um córrego embaixo, que você vai ter que fazer alguma coisa, porque você não pode ficar com aquela água toda. Você pode encontrar, sei lá, uma mina de ouro. Tudo vai atrasando a construção da sua casa. Mas por isso que não tem tempo, né? Quando você sai do tempo e espaço que nem nós, não tem tempo. Isso para o pai tanto faz, um dia, 1 milhão de anos. Porque o que importa é a construção, Lilian. Então, fazer a vontade do pai, ou não, isto é que dá experiência. É exatamente isso que faz com que o ajustador ganhe experiência em como conduzir seres animais a fazer a vontade do pai. Respondeu sua pergunta? Não, sim, mas não sei, por exemplo, porque Deus, ele tem um plano, quando nós nascemos, e de certa maneira isso já estava pensado, de certa, né, o Pai onisciente, então Deus tem um plano para nós, ele tem um plano já, um caminho, ou vários, não sei, nós podemos criar vários, nós podemos também traçar vários caminhos, mas Deus tem um plano, só que nós podemos ir por um caminho mais curto ou ir por um caminho mais longo. É isso que eu estou dizendo. Por exemplo, quando Lúcifer ele teve a ideia dele de não querer acreditar e tal, da rebelião, ele atrasou a evolução de muitos mundos, né? Mas isso não importa, porque ele, no fim, você já viu, apesar que não é o assunto, mas que a rebelião de Lúcifer já trouxe mais de 1000% de benefícios, trouxe muito mais benefício do que malefícios. Então, ela foi uma coisa benéfica, e é esse o trabalho, entre aspas, do mal. É conduzir o bem a achar soluções para os obstáculos que eles colocam. É como uma contribuição? É uma contribuição. O problema é quando você, ao invés de passar por esses obstáculos, você entra no mal e você faz o mal. Aí você está se prejudicando. Mas esses obstáculos todos, eles fazem parte do caminho e fazem com que o bem evolua. Uma coisa importante, pessoal, que eu não sei se eu vou conseguir explicar para vocês. Vou conseguir sim. Acontece o seguinte, todas as soluções, elas já estão no absoluto inqualificável. Estão todas lá. E elas precisam ser materializadas. Por isso que você tem a trinitarização, que você tem seres que trinitarizam potenciais do absoluto inqualificável. Eu sei que eu estou falando muito para frente, mas porque todas as soluções estão lá. Então, quando você tem esses obstáculos, você obriga todo mundo a se mexer e trazer essas soluções para ver como resolver. É a mesma coisa, de repente você encontra uma enorme barreira na construção da sua casa. O que você vai fazer? Eu tenho que achar um jeito de poder continuar a construção. Então você vai pesquisar, você vai conversar com um, vai conversar com o outro, até você achar uma solução. Isto não é diferente no desenvolvimento do universo. Então este mal, que a gente chama de mal, desde que você não o acione, você não viva o mal, mas utilize ele como um obstáculo, um trampolim para crescer, tá ótimo. Ele vai sempre mostrar teu lado fraco. As pessoas ficam assim, ai, porque eu estou sendo atacado, está me mostrando isso. Graças a Deus, cara. Eu estou vendo um lado fraco meu, uma porta aberta que eu preciso me fortalecer e fechar. Mas as pessoas ficam, Deus, tira isso de mim. Deus não vai tirar. O que ele vai fazer é você enfrentar isso para você ser soberano disso. O duro é que a gente foi muito paparicado quando era criança, e a gente acha agora que papai e mamãe estão o tempo inteiro defendendo a gente. E não tem, nós temos que assumir o nosso papel na evolução. Mas nesse sentido... A gente não tem a proteção. Fala, Lilian. Então, nesse sentido, então, você acha que Lúcifer era alguma coisa que teria que acontecer? Não acho. Só não vou discutir isso agora, senão a gente vai fugir muito, Lilian, mas eu não acho que então teria tá bom. Tá. Eu não acho que teria que acontecer. Eu também não sei. Pode até ser que o Ser Supremo tenha feito como experiência, a gente não sabe. Porque o Ser Supremo está atuando para ter o máximo de experiências possíveis. Marcos? Então, não temos essa capacidade de saber. Mas vamos voltar ao coisa lá, senão eu vou perder o ponto da apresentação. Fala, Robson. Ok.
eu queria só complementar essa questão da Lilian, porque eu tenho muita preocupação, porque essa expressão, às vezes, que a gente usa de que Deus já tem algo planejado, e se tem algo planejado, tem um quê de determinismo, e isto é minha preocupação. Porque se tem determinismo, não tem livre-arbítrio. Se o próprio eu sou teve o livre-arbítrio de decidir de emanar-se para o Pai, de se personificar no Pai, nós não vamos construir o Deus experiencial se a gente não tiver liberdade, o livre-arbítrio para isso. Obrigado de fazer as nossas escolhas. Obrigado por ter lembrado disso. O que o livro fala é o seguinte: o ajustador, ele faz um plano para você, mas você não é obrigado a segui-lo em hipótese alguma. E ele vai te dar suporte àquilo que você decidir em vida. Se for uma coisa boa, né? Mesmo que seja ruim, ele não pode interferir. O que ele vai tentar é trabalhar a sua mente para que você, sem interferir no teu livre-arbítrio, mas tentar te trazer valores para que você veja a realidade e mude. Mas ele não pode interferir. Uma diferença entre o mal e o bem é que o ajustador jamais coage o ser humano. O mal coage, o mal entra pelas portas abertas que a gente tem e te instiga. O ajustador, ele vai te instigar para o bem, mas sem coagir você. Mas vamos voltar lá. Alguém tem alguma dúvida do mapa? Ficou claro para vocês? Posso ir em frente? Legal. Então, vamos em frente agora. Olhem, porque isso daqui, se fosse vocês, eu imprimiria. Porque daqui você, ao ler o livro, você mata toda a charada de todos os aspectos. Vai ficar disponível depois? Eu vou passar toda a apresentação para vocês. É que eu fiz alterações em relação à semana passada. Eu melhorei esta apresentação. Eu tenho a próxima aula ainda, porque eu tenho mais de 100 slides sobre a introdução. A introdução não é pouca porcaria. Não é brincadeira. Né? Bom, isso daqui é legal, porque vocês tendo isso, vai facilitar muito a leitura do livro. Vocês podem ter certeza. Então, o importante é isso. O final, se é que vai ter, este Deus absoluto vai se impingir, então, no absoluto inqualificável. E o Pai vai ter este corpo experiencial dele, e saber, né? E aí, será que ele vai continuar absoluto? Não sei. Aqui, ó, o 1 se manifesta no 7, se manifesta no 3, e no tempo e no espaço se manifesta no 7 novamente. Tá vendo? O solitário, através de uma manifestação sétupla, se libera da absolutez, né? Através da trindade, dessa força, porque a trindade também está aqui presente, né? E aqui ele vem para o 7, de novo, que é o Deus do tempo e do espaço. E aqui vem aquilo que eu falei para vocês no começo, que é a pergunta que o livro mesmo faz no documento 56. Ele fala o seguinte: a maior proposta filosófica do universo mestre é esta. O absoluto, né? Os 3 absolutos feito um na infinitude, aqui. Existe antes da trindade? É aquela brincadeira de quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha. Né? O absoluto existia de verdade antes de existir a trindade? Ou é a trindade antecedente ao absoluto? O absoluto inqualificável é uma presença de força independente da trindade? Quer dizer, ele existe por si só, ele depende da trindade. A presença do absoluto da deidade aqui, ó, conota a função ilimitada da trindade, quer dizer, se aqui, esse absoluto é ilimitado, então a trindade é ilimitada. E o absoluto universal é a função final da trindade ou ainda uma trindade das trindades? Nós vamos ver a trindade das trindades no final, na próxima aula, tá? Então, essa pergunta é válida. Quem chegou primeiro? E aí ele fala, num primeiro pensamento, um conceito do absoluto como sendo ancestral a todas as coisas, mesmo da trindade, parece oferecer satisfação transitória e de gratificação consistente de unificação filosófica.
Mas uma tal conclusão é invalidada pela realidade, factualidade da eternidade da Trindade do paraíso. Porque eles falam que a Trindade do paraíso é eterna, ela não teve um início, né? Então não poderia ter essa parte onde essa Trindade começou. Aprendemos e acreditamos que o Pai universal e seus coligados da Trindade sejam eternos por natureza e existência. Há, então, uma única conclusão filosófica consistente que é: o absoluto é, para todas as inteligências do universo, a reação impessoal e coordenada da Trindade das Trindades, a todas situações espaciais básicas e primárias, intra-universais ou extra-universais. Quer dizer, isso daqui é uma questão da Trindade, é um potencial que está na Trindade. Para todas as personalidades inteligentes do grande universo, a Trindade do paraíso continuamente surge como absoluto em finalidade, eternidade, supremacia e ultimidade. E também como absoluta para todos os fins e propósitos práticos de compreensão pessoal e realização da criatura. O que ele está dizendo é que isso daqui sempre existiu. Não tem um tempo em que isso daqui não tenha existido, tá? Apesar que o Espírito Infinito, o livro chega a comentar que ele fala alguma coisa da sua criação, mas o Pai Universal sempre existiu. E isso daqui é um potencial que está por trás deste Pai Universal. E, obviamente, da Trindade. Então, tudo que a gente estudou na linha do tempo, num certo sentido, não tem, mas para nossa mente fica fácil entender o que está acontecendo e qual o direcionamento do universo. Né? Ele é eterno, ele vai continuar para sempre. Talvez não haja este momento que eu mostrei aqui, nunca aconteça esse momento onde este Deus absoluto realmente se unifique ao absoluto inqualificável. E há uma discussão no livro sobre isso. Bom, agora nós vamos entrar numa parte importante, porque nós vimos graficamente tudo aquilo que acontece com os absolutos, né? A realidade, com os componentes da realidade infinita. Mas o que a gente tem que entender, como eu falei, cada um tem um papel. Eles têm funções, não é mágica. É que nem se fosse... Vamos encarar o universo como se fosse uma empresa. Você tem que ter matéria-prima, você tem que ter quem ensine, quem eduque, quem faz tudo isso dentro de uma empresa, de acordo com a vontade do dono, ou de acordo com a vontade do pai. Então, o que cada um desses seres, que papel eles fazem dentro deste universo para permitir que a gente possa estar aqui hoje, através da Sala Zoom, discutindo isso daqui. Então, a realidade infinita e total é existencial em 7 fases e como 7 absolutos coordenados. Primeiro, a primeira fonte centro, o Pai universal. Deus, sendo a primeira fonte centro, é primordial em relação à realidade total. Quer dizer, ele não existe nada além dele. Inqualificavelmente, sem qualificação. É infinita, eterna e, portanto, é limitado ou condicionado apenas pela volição. O Pai universal é a personalidade da primeira fonte centro. Lembra que eu falei que ele se personifica, que é como se relaciona conosco? A primeira pessoa da deidade e arquétipo primordial da não-deidade. Como Deus, o Pai universal é criador, controlador e sustentador. Amor universal, espírito eterno e energia infinita, que é exatamente a Trindade, né? Aqui é como absoluto, aqui é como Trindade. Potencial de todos os potenciais e fonte de toda a realidade. Estabilidade de toda estática e dinamismo de toda mudança. Fonte dos modelos e dos arquétipos e pais das pessoas. Obviamente, pessoal, que em Avona, quando foi criado Avona, tem que ter os modelos dos universos. É que nem aqui, você faz a planta de uma casa, você faz a planta de uma cidade. Lá ele tem a planta dos universos com os padrões. Coletivamente, todos os 7 absolutos equivalem à infinitude, mas o Pai universal é ele próprio, de fato, infinito. E como é que a primeira... Oi. Não, ali eu sempre penso nesse Deus controlador, né? Quando se fala de que ele é controlador, dá a impressão que a gente está sendo controlado. Não, ele é controlador de todo o universo, é óbvio, mas não nós.
Então, é controlador até um certo ponto, porque nós temos o livre-arbítrio, né? Não, mas espera aí, você está aqui, Lilian, ele é controlador de todo o universo. É que nem você tem o presidente de uma empresa, ele controla a empresa inteira, mas cada funcionário tem o seu livre-arbítrio de ação. Mas existe um direcionamento para aquela empresa. O direcionamento do universo é ser de perfeito como eu sou perfeito. E a vontade do Pai. Agora, existe o livre-arbítrio para todos, mas ele é o controlador de tudo. Ficou claro isso? Não tem como não ser. Uhum. Então, vamos em frente. Bom, um aspecto aqui interessante é como o Pai universal se posiciona diante dos universos, né? A primeira fonte centro e os 6 absolutos. Primeiro, a primeira fonte centro é o Pai do Filho Eterno e também arquétipo da Ilha do Paraíso. Ele é uma personalidade inqualificável no Filho, mas é uma personalidade potencializada no absoluto da deidade. Porque aqui ele é a primeira opção, ele é a primeira manifestação dele como não mais eu sou, então ele tem a personalidade potencial, que ele expande essa personalidade para o Filho. O Pai é a energia revelada do paraíso Avona e, ao mesmo tempo, a energia oculta do absoluto inqualificável. O infinito é sempre revelado nos atos incessantes do agente conjunto, do espírito infinito, né? Enquanto ele funciona eternamente nas atividades compensadoras e veladas do absoluto universal. Quer dizer, enquanto a ação toda ocorre aqui no espírito infinito, o absoluto universal coordena toda a capacidade de ação deste espírito infinito. Assim, o Pai está relacionado aos 6 absolutos coordenados, e assim todos os 7 abrangem o círculo da infinitude por intermédio dos ciclos infindáveis da eternidade. Você vê que tudo é o Pai, só que manifestado de formas diferentes. Da mesma forma, as forças da gravidade, aonde elas convergem? Na Ilha do Paraíso. O Pai tira da fonte aqui, e essas forças, nós vamos ver mais para frente, elas chegam aqui. Tem 3 níveis de energia, né? Que é enquanto ela está aqui, quando ela chega na Ilha do Paraíso e quando ela se manifesta no universo. As forças da mente convergem para o espírito infinito. Para o espírito infinito. As forças espirituais do universo para o Filho Eterno. A gente sabe que existem circuitos da mente, circuitos do Pai, da personalidade, e circuitos do espírito. A capacidade limitada para a ação da deidade reside no absoluto da deidade, lógico, porque ele é o primeiro, ele é autolimitado, mas é o controlador da realidade material. A capacidade ilimitada de resposta existe no absoluto inqualificável. O que eu preciso, o absoluto inqualificável me dá para que eu possa manifestar nos universos. É isso que é a capacidade ilimitada de resposta. Tudo o que eu preciso, esse absoluto inqualificável me fornece para que eu possa ter a manifestação. Os 2 absolutos, o qualificado e o inqualificável, são coordenados e unificados no absoluto universal. E por ele, a personalidade potencial de um ser mortal evolucionário ou de qualquer outro ser moral está centrada no Pai do Paraíso. Toda lei tem origem na primeira fonte centro. Ele é a lei. Aqui, Lilian, responde também a sua questão, que é o Pai que faz a lei. Lógico que você tem atenuações desta lei, mas é o Pai que é a fonte da lei e da vontade dele, por isso que é fazer a vontade do Pai. Então, porque se ele não tivesse controle, por exemplo, daí viria a criação do inferno, o tal do inferno lá existiria, né? Perfeito. Se ele não tiver controle, ele perde. Pensa, você, né, que dá aula, pensa uma escola sem diretor. Uma escola sem quem dirija e põe a ordem toda, ou uma orquestra sem maestro. É a mesma coisa. Cada um tem seu livre-arbítrio de tocar,
mas tem que ser a música de acordo com o que o maestro fala. Com as leis, né? O agente conjunto integra universalmente os aspectos funcionais variáveis de toda a realidade. Ele que integra isso daqui. O absoluto universal, a gente já mostrou, compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta. Enquanto isso daqui não está completo, alguém tem que fazer o equilíbrio, é que nem uma balança. Eu vou tirando daqui, vou pesando aqui, se não tiver um equilíbrio, tudo pende para cá. Então, este absoluto universal compensa o que eu preciso aqui, antes que aqui esteja completo, e volte isso daqui para um equilíbrio total. Lembrai-vos sempre que a compreensão que os homens têm do Pai universal é a de uma experiência pessoal. Quando falamos do Pai, queremos referir-nos a Deus como compreensível pelas criaturas, tanto as elevadas quanto as inferiores. Mas há muito mais da deidade que não é compreensível para as criaturas do universo. Deus, o vosso Pai e meu Pai, é aquele aspecto do infinito que percebemos nas nossas personalidades como uma realidade real, experiencial. Mas o eu sou permanece para sempre como uma nossa hipótese de tudo que sentirmos ser incognoscível sobre a primeira fonte centro. E mesmo essa hipótese provavelmente fica longe da infinitude insondável da realidade original. Isso significa aquilo que eu falei no começo. A gente se relaciona só nesta primeira parte. Tudo aqui nós não temos relacionamento e não temos como entender, porque nós somos seres pessoais e só nos relacionamos com personalidades. Por sinal, eu vou até mudar esse gráfico por aquele, porque aquele que eu mostrei logo no começo, ele faz mais sentido aqui. E outra coisa importante estes absolutos, apesar de serem, entre aspas, 3, eles não correspondem a uma trindade, tá? O absoluto não são uma trindade, pois nenhum deles é deidade, eles são potenciais. Apenas o deificado, que é aqui, pode vir a formar uma trindade, aquilo que tem uma personalidade. Todas as outras associações são trionidades ou triodidades. Trionidades é quando o Pai universal se une com quaisquer outros 2 seres. E triodidades é a união de 3 seres, que é onde o Pai universal não está incluído. Então, não se confunda isso daqui como trindade, porque isso daqui é infinitude, tá? Não é personalizável. Isso daqui não tem personalidade aqui é um mecanizador, esse potencial não manifestado. Pois bem, qual é a função da segunda fonte centro do Filho Eterno? A segunda pessoa da deidade, o Filho Eterno e original, realidade da personalidade absoluta do Eu Sou, e base para a compreensão do Eu Sou personalidade. Quer dizer, o Filho é a personalidade absoluta do Pai. Por isso que Jesus fala, ninguém chega ao Pai se não for através do Filho, porque o Pai não é uma personalidade como é o Filho, uma personalidade absoluta. Ele é sustentador das realidades espirituais, então tudo que diz respeito ao espírito está relacionado ao Filho, é o controle da gravidade espiritual, é uma soberania espiritual universal. Se não tivesse essa gravidade espiritual, nós não teríamos acesso a esse espírito. O Filho Eterno é a expressão perfeita do primeiro pensamento absoluto e infinito do seu Pai Eterno. É a voz, é o pensamento, né? É a primeira expressão do Pai para a realidade, é o Filho. Nenhuma personalidade pode esperar alcançar o Pai, a não ser por intermédio do seu Filho Eterno. Nem a personalidade pode alcançar níveis espirituais de existência fora da ação e da ajuda desse modelo absoluto de todas as personalidades. Na segunda fonte centro, o espírito é inqualificável, ele não está qualificado, enquanto a personalidade é absoluta. A administração da lei espiritual é inerente à segunda fonte centro. Nós vimos que o Pai é a lei, o Filho administra a lei. A terceira fonte centro, o agente conjunto, né, quando se lê o livro, ele fala o agente conjunto, a terceira pessoa da Trindade, a terceira fonte centro, é o integrador infinito das energias cósmicas do paraíso,
com as energias do Espírito do Filho Eterno. O coordenador perfeito dos motivos da vontade e mecânica da força, unificador de toda a realidade real e em realização, em factualização. Integra universalmente os aspectos funcionais variáveis de toda a realidade factualizada em todos os níveis de manifestação, desde os finitos, passando pelos transcendentais, indo até os absolutos. Por que alguém tem que integrar, pessoal? Porque quando o pai ele se diminui em potência, ele vai se espalhando. Alguém tem que trazer de volta uma hora. Veja, são atenuações. Essas atenuações vão para a experiência e tem que voltar depois para o pai. Né? Ele revela a misericórdia do Filho, e nós vamos entender por que isso daqui, mediante a ministração dos seus múltiplos filhos, funciona como manipulador infinito, tecendo para sempre o arquétipo do paraíso nas energias do espaço. Esse Deus da ação é a expressão perfeita dos planos e dos propósitos sem limites do Pai e Filho, pois funciona como fonte da mente, e aqui a mente é que faz a intermediação entre a matéria e o espírito. Por isso que ele funciona aqui, ele funciona entre o Filho e o Pai. É ela que faz a intermediação entre a matéria e o espírito. Sem a mente, nós não teríamos como chegar no espírito, nem saberíamos da existência dele. A revelação da lei, promulgação e interpretação dos estatutos divinos são funções da terceira fonte e centro. A aplicação da lei à justiça cai no domínio da Trindade e do paraíso e é levada avante por certos filhos da Trindade. Então, quem aplica a lei são os filhos do paraíso, da terceira fonte e centro. O que é a ilha do paraíso? Né? Segundo o modelo de não-deidade, não é a deidade. A ilha do paraíso é a base para a compreensão, revelação do eu sou força, a fundação para o estabelecimento do controle da gravidade de todos os universos. É exatamente aquele ponto onde o Pai coloca no inqualificável e fala, a partir daqui vem toda a criação. É exatamente no paraíso que estão todos os arquétipos. Em outras palavras, estão todas as plantas do que vão ser os superuniversos, do que vão ser os seres vivos, de tudo que vai acontecer. Toda a energia cósmica mantida sob o controle absoluto gravitacional pela primeira fonte centro é por intermédio do modelo absoluto da Ilha do Paraíso. Então, como eu falei no começo, o paraíso é uma máquina, onde aquela energia vem do inqualificável sofre uma transformação no paraíso e começa a obedecer à gravidade e vai para os universos do tempo e do espaço. O paraíso não está no espaço, o espaço existe em relação ao paraíso, aquilo que eu falei. Quando surgiu o paraíso, surgiu o espaço. E a cronicidade do movimento é determinada pela sua relação com o paraíso. A ilha eterna está absolutamente em repouso. É a única coisa que está parada no universo. Todas as outras energias organizadas em organização estão em movimento eterno. Em todo o espaço, apenas a presença do absoluto inqualificável está quieta e o inqualificável está coordenado ao paraíso. O paraíso existe no foco do espaço. O inqualificável penetra, lógico, ele está dentro do qualificável. E toda existência relativa tem o seu princípio dentro deste domínio. Então, se não tiver o paraíso, acaba tudo. Some, né? O absoluto da deidade, que a gente viu aqui, ó, absoluto da deidade. Aqui é o número 13, é o primeiro que é o Pai universal. Aqui, olha a outra função dele. Ele é o controlador da realidade material, para tirar a preocupação da Lília do livre-arbítrio. Ele é o ativador onipotente de toda a realidade. É o potencial que foi segregado da realidade total e infinita, por escolha livre do arbítrio do Pai universal, e no interior do qual todas as atividades da divindade, existenciais e experienciais, ocorrem. As possibilidades causais, potencialmente pessoais da realidade universal, a totalidade de todo o potencial da deidade está aqui, ó, no absoluto da deidade.
O absoluto da deidade é o qualificador intencional das realidades inqualificáveis. Quer dizer, tudo aquilo que era inqualificável, ele qualifica das realidades absolutas e das realidades não deidades. O absoluto da deidade é o qualificador do absoluto e absolutizador. Ah, puta, sei lá o que é isso. Ele que inicia o destino, fica mais fácil. Complicada essa frase, né? O absoluto da deidade é o qualificador do absoluto. Tá bom, dá para entender. E absolutizador daquilo que já é qualificado. Quer dizer, ele qualifica por um lado e ele absolutiza aquilo que está qualificado. E isso ele faz com que tenha início o destino. O absoluto inqualificável, a infinitude cósmica. Ele é estático, reativo e passivo. É a infinitude cósmica não revelada do eu sou. A totalidade da realidade não deificada, porque não é uma personalidade, e a finalidade de todo o potencial não pessoal. É não pessoal, é extra-divino, quer dizer, ele não é divino, né? Ele está acima, ele está fora do divino. E também não é deificado. Não se usa a palavra não divino, porque ela daria uma impressão incorreta, né? De que ele não é nada, e não é isso. Ele está além do divino. Portanto, é desprovido de personalidade, de divindade e de todas as prerrogativas de Criador. Nem fatos, nem a verdade, nem a experiência, nem a revelação, nem a filosofia, nem a absolutude são capazes de penetrar a natureza e o caráter desse absoluto sem qualificação no universo. O espaço limita as funções do inqualificável. Lembra aquilo que eu mostrei? A hora que você cria o espaço, ele já não pode se expandir, tem alguma coisa como um espinho dentro dele. Mas a presença do inqualificável é ilimitada, infinita. Ele é o mecanizador todo oficiente do universo dos universos. E o rosto que o infinito apresenta a todas as personalidades do universo é a face de um pai universal de amor. O absoluto universal unificador. Ele é o unificador funcional dos absolutos da deidade e do absoluto inqualificável, né? Esse pequenininho aqui. É a unidade e infinitude não revelada do Pai universal. O absoluto universal era inevitável ao Pai universal em seu ato de livre-arbítrio absoluto para diferenciar as realidades do universo em valores deificados, isto é, personalizados e não deificados, não personalizados. É o fenômeno que indica na deidade a resolução da tensão criada pela ação livre da vontade ao diferenciar assim as realidades do universo entre deificadas e não deificadas. O absoluto universal compensa perfeitamente os diferenciais inerentes aos aspectos variáveis de toda a realidade incompleta. Foi aquilo que eu expliquei lá. É graças a ele que pode ter a expansão no universo, porque ele consegue equilibrar aquilo que o absoluto da deidade faz para a expansão e aquilo que tem que tirar do inqualificável para fazer essa expansão. E resumindo o que a gente falou, a gente pode dizer o seguinte: aqui nós temos a primeira fonte centro, o Pai e o infinito. Aqui nós temos realidades pessoais, realidades impessoais. O Filho Eterno e o Espírito, a Ilha do Paraíso, energia matéria. O Espírito Infinito, aqui o agente conjunto, que é o que dá a mente, que é o Deus da ação. Tá? Aqui ele é como espírito na personalidade, aqui ele é como ator conjunto dos pais que implementa o plano. Esta realidade aqui, né, da misericórdia, do pai de personalidade, ele se manifesta como amor, misericórdia e ministração. E por que ele se manifesta como amor, misericórdia e ministração? Porque os filhos da experiência como nós, caminhamos através do erro e do acerto. Se não tivesse amor, misericórdia, nem ministração, como é que nós saberíamos como chegar ao Pai e qual é a vontade do Pai? Então, portanto, que essas realidades pessoais, elas têm que agir com amor conosco, com misericórdia pelos nossos erros e ministrar aquilo que é certo, como faz o ajustador. Por que essa misericórdia é importante? Porque o Pai,
né, essa parte do infinito, ele tem a soberania do universo. Todo o poder do universo, da energia, a matéria está aqui, e a justiça. Olha que curioso, a justiça está do lado impessoal. O que acontece conosco se nós cometêssemos um erro e não houvesse misericórdia? Imediatamente a justiça impessoal entraria em ação e acabaria com aquele erro. Por isso que existe misericórdia e ministração aqui, porque essa justiça é implacável, ela é impessoal. Errou, tchau. Eu estou falando numa forma bem simples, mas essa justiça é implacável, não pode ter erro, porque ela é impessoal. Então, aqui que é fundamental esses 3 itens aqui. Por isso que nós podemos viver nesse universo experiencial, porque todos os nossos erros e acertos, escolha entre o bem e o mal, são minimizados pela essa misericórdia e pela ministração que nos ensina a fazer o bem. E aqui nós temos a verdade, né? E a expressão divina e a atividade das deidades. A expressão divina, a vontade de Deus, como amor, misericórdia, ministério, que está correlacionado à personalidade, são os valores do espírito. A natureza de Deus, ela se expressa como verdade, beleza e bondade, que é como nós entendemos, e aqui é o que nós nos desenvolvemos no universo até chegar ao Pai. Por isso que a verdade, a beleza e a bondade é fundamental. Se aqui são os valores do espírito, aqui são os significados da mente. E aqui, na parte impessoal, nós temos a lei de Deus. Justiça, energia e sabedoria, revelados nos níveis impessoais, são as realidades cósmicas. A divindade é inteligível pela criatura como verdade, beleza e bondade. Ela encontra sua correspondência na personalidade como amor, misericórdia e ministração. E ela é revelada nos níveis impessoais como justiça, poder e soberania. Então, é isto daqui exatamente o que acontece. E aqui, vamos entender aquela parte que ele fala que Deus ama o pecador, né? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Tal afirmação é verdadeira filosoficamente. Contudo, Deus é uma personalidade transcendental. E as pessoas apenas amam e odeiam as outras pessoas. O pecado não é uma pessoa. Deus ama o pecador porque ele é uma realidade de personalidade, potencialmente eterna. Enquanto em relação ao pecado, Deus não assume nenhuma atitude pessoal, pois o pecado não é uma realidade espiritual, não é pessoal. Portanto, apenas a justiça de Deus toma conhecimento da existência dele. Está aqui. E quem segura a justiça de Deus chama-se misericórdia. Ela que segura a justiça de Deus. Ela prorroga a justiça de Deus. O amor de Deus salva o pecador. A lei de Deus destrói o pecado. Essa atitude da natureza divina mudaria aparentemente se o pecador, afinal, se identificasse completamente com o pecado, da mesma forma que a mente mortal pode também se identificar totalmente com o espírito ajustador da mente. Ele está sendo claro aqui. Se você se identifica com o espírito, você ascende no universo. Se você se identifica com o pecado e é iníquo, é a justiça divina que entra em ação. E aqui não há valor em Deus de bem ou de mal. É uma questão de como é construído o universo. Ah, porque Deus é mal, porque acaba com... Não existe. A justiça é impessoal. É impessoal. O mortal, assim identificado com o pecado, tornar-se então inteiramente não espiritual na sua natureza e, portanto, irreal. E, por fim, experimentaria a extinção do seu ser. Não é porque Deus não é bom e não tem misericórdia. É que ele não foi capaz de se identificar com Deus. Ele se tornou não real. E a não realidade, ela acaba. E qual é a questão do universo? A questão toda do universo é que ele está cada vez se tornando mais espiritualizado. As deidades estão se manifestando mais e mais, ainda mais quanto mais o Ser Supremo, o último, tiver manifestado, mais espiritualizado vai ter o universo.
Se você não se espiritualiza, não há lugar para você no universo. É por isso que nós temos que nos fusionarmos com o ajustador do pensamento, ou espírito, ou filho, para que a gente possa continuar ascendendo. Porque o ajustador é uma realidade, e nós não somos realidade ainda. A irrealidade e mesmo a incompletude da natureza da criatura não pode existir para sempre em um universo progressivamente mais real e crescentemente mais espiritual. É aquilo que eu falei, não é questão de Deus ser bom ou Deus ser ruim. É uma questão de que é assim que funciona. Né? Pode ser difícil a gente ler tudo isso, mas isso tem uma lógica incrível. Pessoal, é isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje.